E aqui em Cachoeira do Sul ainda chove muito, mas a Defesa Civil e a Prefeitura seguem no atendimento e assistência às famílias que têm casas atingidas pela cheia do rio Jacuí. Pela última medição, hoje pela manhã, o nível se mantinha em 23 metros e 50 centímetros, 5,5 metros acima da régua, considerada normal, de 18 metros. A Lena Caetano participa com a gente para trazer mais informações e também para atualizar algumas situações. Lena, primeiramente, boa tarde. Como é que se explica que a chuva continua, mas o volume do rio Jacuí aparentemente não subiu? Olá, Daniel. Boa tarde, amigos do NT Sul. Pois é, Daniel, muita gente se pergunta como pode estar acontecendo isso, até porque a chuva continua, caiu muita água aqui em Cachoeira do Sul e na região nas últimas horas. Como é que o rio se mantém no mesmo nível? O pessoal da Defesa Civil explica o seguinte, que Rio Jacuí, aqui em Cachoeira do Sul, Ponte do Fandango, não tem represamento d'água. Então, toda a água que cai, imediatamente ela se espalha, se esparrama, então o nível do rio com isso não sofre alteração a princípio. As alterações do rio mais significativas podem ocorrer a partir da abertura de barragens, né, na parte alta do rio, lá na cabeceira, onde então essas águas poderão sim provocar mais alagamentos e aí aumentar em muito mais o nível do rio. E a gente torce para que isso não aconteça, mas já a gente sabe ao mesmo tempo que isso é praticamente inevitável, então existe essa preocupação. Daniel, eu estou neste momento aqui no bairro Santo Antônio, aqui ao lado da igreja da paróquia Santo Antônio, junto à estrutura cedida ao município para que fossem abrigadas as famílias que estão fora de casa, que foram removidas pela Defesa Civil e pelo município. Os números mudam a todo momento, pode-se dizer assim, porque a Defesa Civil está na ativa, o município está na ativa na assistência a essas famílias, mas as últimas informações dão conta de que nós temos um total de 49 famílias atingidas aqui em Cachoeira do Sul, 138 pessoas, 94 adultos, 44 crianças e 164 animais. Destacando que todas as famílias estão tendo atendimento e assistência por parte do município. Agora pela manhã, a gente esteve lá no bairro Cristo Rei, que é a região mais crítica aqui de Cachoeira do Sul, digamos assim, com relação a famílias desabrigadas, enfim, e de lá são essas famílias que estão aqui neste abrigo organizado pelo município. Lá a gente chama as imagens aí, vocês estão vendo, as águas estão avançando sim, as casas estão tomadas pelas águas, mas essas famílias foram removidas, aquelas que quiseram sair. Eu conversei com o Vanderlei, um dos moradores que está por lá ainda, mas ele diz que não vai sair, e assim como outras pessoas com quem a gente conversou também, que estão bem tranquilas, aguardando uma eventual suba do rio, para que então tomem providências e possam sair de lá, se necessário for. Mas o Vanderlei tem uma situação específica com relação à construção da moradia dele, por isso ele está por lá. Vamos ouvi-lo. Tá tranquilo, estava parado, né? Parou ontem, até agora de manhã, e aí agora de manhã começou a encher de novo bastante. Preocupado ou não? Não. Estou acostumado, né? 18 anos morando no Rio. É? Não é a primeira e nem vai ser a última. A tua casa é tipo palafita, né? Tem 2 andares. 2 andares. Eu tenho um chalé no pátio ali, 2 andares, que pegou enchente em 2015, né? Pegou 30 centímetros na parte de cima. Que foi aquela enchente grande que derrubou a ponte do Castanino ali. E aí agora eu construí uma outra de material, 1 metro acima desse nível que deu de 2015, né? Então dificilmente vai pegar no segundo andar, né? Então, hoje pela manhã a Defesa Civil foi acionada porque, em função das intensas chuvas das últimas horas, lá na Vila Piquiri a situação se agravou. A gente vê imagens aí do pessoal da Defesa Civil ajudando as famílias. São 9 famílias a princípio que foram removidas pela Defesa Civil. São os números iniciais, até porque esse atendimento ainda está em andamento, digamos assim, essa assistência ainda está em andamento, e dessas famílias removidas, existe a possibilidade de esse número aumentar. Essas famílias foram removidas para o pavilhão comunitário lá da Vila Piquiri, estão e vão receber assistência do município também, e a gente menciona que lá no Piquiri a situação é bastante atípica, porque a Vila Piquiri, o pessoal sempre menciona que é como se localizada em uma bacia, né, numa parte baixa, onde a água vem e acumula. Existem muitas valetas lá na localidade, onde
Com a chuva, não está dando conta. Tem também o Arroio Piquiri, que seguramente já transbordou, então a situação por lá tende a se agravar, infelizmente, nas próximas horas. Situação de alerta para a Defesa Civil e para o município na assistência a essas famílias, Daniel. Pois é, porque a gente fala bastante, né, Helena, quando a gente fala de alagamento aqui em Cachoeira do Sul, sobre Cristo Rei, sobre os ribeirinhos do Rio Jacuí, mas o Piquiri também aí já numa situação de alerta, vamos dizer assim. Qual que é a estrutura de atendimento e como que se estende essa estrutura aí também para a região do Piquiri? Daniel, eu comecei essa intervenção aqui da parte externa do local de atendimento às famílias. Eu vou adentrar aqui ao acesso à recepção. O secretário Luiz Fernando Godoy está conosco, ele que participa junto com a Defesa Civil, ele que é o secretário municipal de Inclusão Social e que cuida dessa parte também da assistência às famílias, né, secretário? Boa tarde, eu gostaria inicialmente de saber como é que está a situação por aqui no abrigo, como é que as famílias estão se vendo nesses momentos iniciais longe de casa. Boa tarde. Boa tarde, nossos telespectadores. Estamos aqui, né, Helena? O mutirão é muito grande, né? A secretaria está bastante envolvida, né? A princípio, os alojamentos, a forma como as pessoas estão abrigadas aqui é a melhor maneira possível, né? E dentro da possibilidade a gente está fazendo tudo aquilo que a gente pode. Agora nós estamos com um novo abrigo lá no Piquiri, só que esse sobre a responsabilidade da Defesa Civil, né? E estamos concentrados basicamente o pessoal aqui do município aqui e a Defesa Civil lá fora. Bom, essa questão desse trabalho, pode dizer, é um trabalho conjunto, né? Defesa Civil e a SMIS também trabalham em conjunto na assistência a essas famílias. Tem toda essa questão também de alimento, de roupas de cama e tudo mais. Como é que está essa situação, secretário? Sim, e nós temos também as outras secretarias envolvidas, né? É um projeto, aliás, é um trabalho do governo como um todo, do prefeito José Otávio Germano. A grande dificuldade que a gente tem hoje, Helena, ainda é a questão burocrática, né? Às vezes, não é o problema do recurso, o problema é como tu fazer isso, por todos os problemas que a gente sabe que tem do entrave, de como tu libera. É diferente da gente pegar e ir lá no mercado comprar, né? Então hoje o nosso problema não é financeiro, nosso problema agora é o processo burocrático que a gente está tentando de todas as formas viabilizar pela própria elaboração do decreto. Isso é o que vai nos ajudar com certeza em alguns momentos. Bom, eu destaco também que eu conversei pela manhã com o superintendente da Defesa Civil por telefone, Edson Júnior. Ele estava retornando lá do Piquiri nessa assistência a essas famílias desabrigadas, e ele menciona sim que as famílias já estão em segurança e que na parte da tarde agora já está sendo providenciado então toda e qualquer assistência de alimento, de vestuário, de roupa, enfim, de abrigo para que essas famílias fiquem bem acomodadas, né, ainda que distantes de casa. E o alerta permanece com relação àquela região e às demais regiões de Cachoeira do Sul com relação ao aumento das águas, com relação a novos desabrigados. Secretário, por aqui então a situação está sob controle, está tranquilo, as famílias estão bem alojadas dessa vez de uma maneira diferente das outras vezes, onde era tudo de forma coletiva e de forma, digamos, improvisada. Perfeito, e nós temos que agradecer muito a paróquia aqui, né, por ter nos oferecido esse local que tem nos ajudado bastante. Agora, nos causa uma preocupação, né, Helena, que a gente teve uma informação agora de última hora que parece que está descendo muita água da região de Dona Francisca, daquela região. Então, certamente, nós deveremos ter um aumento, né, também de pessoas para nós abrigarmos aqui. Graças a Deus, o espaço é bastante grande e a nossa estrutura é muito boa, graças a Deus. Existe um plano B, secretário, casualmente muito o número de desabrigados? Sim, nós estamos trabalhando também com o plano B e com certeza tudo aquilo que for necessário vai ser feito até pelo espírito coletivo com que a gente está trabalhando. Por enquanto não é necessário, mas caso necessário for, ou seja, na verdade, a comunidade será acionada para ajudar. Com certeza, e inclusive eu aproveito a oportunidade já para agradecer tantas e tantas colaborações que a gente já tem recebido. Mesmo sem a gente ter solicitado, muitas pessoas estão nos alcançando muitas coisas que sem dúvida nenhuma estão nos ajudando bastante. Secretário, obrigada pela participação mais uma vez, viu? Eu agradeço o espaço e vocês são muito importantes nesse processo. Obrigada, muito obrigada. Uma outra destaque especial nessa situação também, a gente fala de famílias, de pessoas desabrigadas e desalojadas, tem mais de 100 animais também que são dessas famílias, animais que neste momento também estão recebendo atenção lá junto ao Parque do Sindicato Rural, mas que precisam também do auxílio, esse sim também do auxílio da comunidade, em forma de ração de doações, tá? Então,
Então, o pessoal pode fazer contato com a equipe do SEMPRA. Daqui a pouquinho a gente vai divulgar aqui especificamente o telefone de contato para que você possa, então, colaborar e participar também dessa grande frente de ação. Daniel, antes de finalizar, duas informações importantíssimas. Escolas da rede municipal que estão sem aula em função das chuvas em função da enchente. Emília Vieira da Cunha, na Porteira 7, 41 alunos estão sem aula, trânsito interrompido devido à cheia do São Nicolau. Francisco de Souza Machado, do Barro Vermelho, 95 alunos sem aula pela interrupção dos serviços da Bossa do São Lourenço. Escola Pio 12 de Cerro dos Peixotos também sem aula, porque o transporte não passa pela ponte da Tafona e os 2 desvios possíveis também estão interrompidos. Atenção, atenção, você que circula, que utiliza estradas do interior. Estradas do interior que estão interrompidas são as seguintes: Alto dos Casimiros, Rio Botucaraí, e estrada da Porteira 7, junto ao Arroio São Nicolau, Arroio Piquiri e Arroio Iruí, e estrada do Balneário Irapuá, Rio Irapuá, São Lourenço, Rio Jacuí, e estrada do Cid, Rio Irapuá, e estrada da Tafona, Rio Piquiri, e a estrada que liga ao Arroio Taboão também, e também a estrada do Pertile, Rio Jacuí. Essas são as informações, Daniel. Por enquanto, a gente segue acompanhando, né, para atualizar nossos telespectadores sobre toda essa situação e seguimos realmente na torcida para que essa chuva segure, pare de chover e que a gente possa finalmente, então, se restaurar e voltar à normalidade. Mas a gente sabe que tem um chão até lá, né? Com certeza. Muito obrigado, Lena, pelas informações. Lena Caetano falando ao vivo com a gente. E aproveito aqui para reforçar aquele pedido do Edson das Neves Júnior de ontem, aqui no Ao Vivo, na TV Novo Tempo, que as pessoas tomem muito cuidado na hora de, por exemplo, tomar um carro e trafegar por uma rua de interior, por uma estrada de interior, onde está alagado, né? Evitar realmente essas áreas. Como a Lena falou, tem vários pontos com interdição. Se não dá para passar, não dá para passar, né? Para evitar alguma situação pior de daqui a pouco algum carro ser arrastado, levado pelas águas, né? Muito importante isso.